Este programa é oferecido pela Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto, Nova Benê, pensando em você. E o Wellness Sports Club, a primeira academia do interior de São Paulo a aplicar o conceito de bem-estar completo. Olá, está no ar o Quem Realiza na TV deste sábado. Hoje, no nosso primeiro bloco, entrevistamos Luiz Fernando Alves, diretor executivo e sócio da Higibras, sobre os hábitos de higiene e a atenção especial que precisamos, mais do que nunca, dar aos produtos de limpeza que utilizamos tanto em casa quanto nas empresas. Luiz Fernando, é um prazer receber você aqui, tudo bem? Vamos começar já falando um pouco sobre os 23 anos de atuação da Higibras no mercado de produtos e serviços de limpeza, pode ser? A Higibras, ela existe há mais de 23 anos, é uma empresa com sede aqui na região de Ribeirão Preto, mas ela tem uma atuação no estado de São Paulo como um todo. Ela tem uma equipe que atende o estado, são cerca de 450 cidades que nós atendemos e são cerca de 5 mil clientes que nós temos ativos dentro da nossa empresa, e a predominância de produtos e de interesse desses clientes para a nossa empresa são os materiais de limpeza e higiene pessoal, como papéis, toalhas, sabonetes, produtos de desinfecção e limpeza, sempre no âmbito, digamos assim, profissional, né? Esse é o nosso foco principal, tá bom? Certo. E vocês, atendendo às demandas por produtos de higiene, em especial no âmbito empresarial, têm um papel mais importante hoje do que nunca, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o papel dos fornecedores desse tipo de produtos na atual circunstância? Olha, você sabe que a gente escreveu recentemente um material no nosso blog até falando um pouco sobre isso. O que é bonito de ver é que a maior parte das empresas, elas têm tido sim uma contribuição positiva, a gente enxerga, né? Por poucas exceções de empresas que estão se aventurando e às vezes até por ignorância, na maioria das vezes, creio eu, e numa pequena parte das vezes por maldade mesmo, se aproveitado da situação. Mas eu acho que a maior parte é por ignorância. Mas nós sentimos, a nossa equipe, a direção da empresa e tudo mais, que a gente está passando por um momento onde empresas do nosso tipo, assim como a Higibras, elas têm sido mais assim acessadas do que antes, né? Então a nossa procura por soluções profissionais de limpeza aumentou assim demais, né? Para você ter uma ideia, a procura que nós tínhamos na busca orgânica do Google e mesmo no ADS do Google e tudo mais, ela foi multiplicada nessa época que nós estamos agora, nesse período aqui de maio, vamos assim dizer, por 6 vezes, né? A procura, quase 7 vezes, 6 vezes e meia. E na época, quando foi definido a pandemia, aí eu não tenho nenhum dado ainda oficial, porque virou uma loucura, né? Multiplicou por 20 o número de procura. Então, estão procurando por empresas mais profissionais. Assim, acho que isso é uma demanda natural e a gente faz parte desse serviço essencial de fato, né? A gente não fechou nenhum momento, muito pelo contrário, viu? E você, como sócio de uma empresa com 23 anos de atuação no setor, enxerga essa demanda como algo realmente crescente? Esse é um hábito que veio para ficar? Não só eu, como os fabricantes que nós representamos, entre os quais a Melhoramentos e a Oleac, a gente tem conversado com os diretores da empresa e uma sensação que chega para eles, dos colegas de outros estados, é que todos os clientes estão não só nos procurando, mas como nos ouvindo um pouco mais, né? Então, se antes a gente explicava para eles, olha, a mistura do produto não é boa, a mistura do produto ela é ineficaz, ela atrapalha a sua vida, ela não desinfeta direito. Antes ele falava, não, tudo bem, é a faxineira que vai cuidar disso. Não, agora, Malu, eles falam, peraí, me explica um pouquinho melhor. Aí a gente conta para ele, olha, misturando você perde a efetividade do produto, você não vai ter uma desinfecção, vamos tomar mais cuidado com isso, vamos usar um produto único. Ah, sim, faz sentido. Então, eles estão mais permeáveis agora, Malu, dão mais atenção. É isso que a gente está vendo. E eu acho que, respondendo a sua pergunta, veio para ficar sim. Eu acho que isso vai demorar um bom tempo para a gente esquecer essa dificuldade toda que a gente está passando, viu? Sim, você comentou sobre um projeto de maior saúde nos ambientes. Explica um pouquinho para o pessoal de casa o que seria esse projeto. Não é uma iniciativa só nossa, é uma iniciativa do principal parceiro nosso também, uma coincidência rica de fatores. Nós estamos atuando da seguinte maneira:
Durante as nossas ligações, inclusive no nosso site, blog e tudo mais, a gente está divulgando a importância de um programa de limpeza completo dentro da empresa. Então, esse programa ele consiste em identificar aqueles pontos mais críticos dentro do ambiente que poderiam contribuir negativamente para a saúde dos profissionais e mesmo dos clientes e atuar em cima deles. Então, isso pode ser encontrado através dessa situação que eu acabei de te contar, por exemplo, um dispenser lacrado de papel higiênico profissional, por exemplo, a pessoa tocar só na folha em que ele estiver usando. Parece simples? É simples, muito eficaz. A limpeza da estação de trabalho da pessoa, então é importante que cada profissional tenha acesso a um material de limpeza de boa qualidade, que não ataque as suas mãos e nem nenhum efeito colateral danoso, né, que ele possa resolver ali a situação da limpeza naquele ambiente que ele está sendo responsável, seja a mesa, uma estação de trabalho, uma máquina de produção, seja de um sapato, seja dentro da usina dele, num vestiário, tudo aquilo que ele puder contribuir, né, e se manter mais seguro vai ser bom. Então esse programa, vamos assim dizer, de maior qualidade, maior segurança na limpeza, tem sido aí um foco do trabalho do nosso pessoal comercial e técnico também, viu, Manu? Aproveitando esse gancho sobre a qualidade dos produtos, qual a sua opinião sobre as empresas que têm buscado fraudar esse tipo de comércio? Algo que chegamos a conversar semana passada com a Patrícia, do Instituto Ética Saúde. Qual a sua opinião sobre essas práticas antiéticas no setor? Eu comentei um pouquinho antes com você sobre a diferença entre a maldade e a ignorância, né? Eu vou pautar um pouco mais pela ignorância, porque eu vou dar um exemplo. Um outro artigo que nós escrevemos no nosso blog, ele fala um pouco, Malu, sobre cabines de desinfecção de pessoas. Saiu recentemente em televisões cabines instaladas em empresas para desinfetar as pessoas e também empresas que estão desinfetando o ambiente com uma série de produtos que têm aparecido em alguns jornais, revistas e tudo mais. Bom, o que dizer sobre isso? A gente está pensando em pessoas que estão pagando pelos serviços, pelas instalações, pela aquisição de produto, ou seja, uma cadeia inteira sendo formada atrás disso, e aí vem a dúvida, e a efetividade desse negócio, né? Então, a gente se posicionou no nosso blog contrário a uma grande parte de aventureiros nesse serviço, e especialmente no dia 7 de maio, a Anvisa trouxe à luz uma matéria que veio elucidar o seguinte: existe uma nota técnica que nós disponibilizamos lá também no material, dizendo a Anvisa proíbe e não recomenda cabines, que é uma parte desse serviço, né, as cabines de desinfecção de pessoas. Por quê? Porque não existe nada de estudo feito sobre isso, existe possibilidades, mas aí você começar com uma possibilidade de aplicar produto nas pessoas, onde elas ficam respirando substâncias que originalmente foram feitas para usar no ambiente de uma maneira úmida, é diferente de eu aspergir ou pulverizar isso para eu respirar. Então, o que eu acho eu não vejo maldade, eu acho que o que pode estar acontecendo é uma falta de informação. Esse é um exemplo claro da cabine e a questão da desinfecção dos ambientes. A gente é favorável, sim, à desinfecção do ambiente, acabei de falar, até no ambiente doméstico, mas com produtos que sejam regularizados e com uma técnica que funcione. É como na nossa casa, a gente vai fazer um bolo, a gente tem uma técnica para seguir, senão desanda e não fica bom, né? Na limpeza, se você não fizer da maneira correta, você não está sendo efetivo, né? Então, eu sou a favor sempre da coisa sendo bem feita e com produtos de boa qualidade. É isso que eu poderia dizer para você, mas não vejo muita maldade. Eu acho que é mais desinformação até de algumas pessoas que estão vendendo esse serviço. Penso eu, né? E entrando um pouco mais nessa questão de informação e do combate à desinformação, você falou sobre o blog de vocês. Como ele funciona? Qual o intuito desse blog? Esse blog ele funciona de uma maneira assim, a gente procura escrever semanalmente nele e artigos que tenham a ver com o momento, né? Então a gente tem uma questão temporal e também a ideia número 1, né? Ele foi criado mesmo desde da criação da empresa para clarear, para trazer luz aí para qualquer polêmica em relação à limpeza profissional. E sim, ele tem esse foco, esse viés para uma usina, para uma escola, para uma clínica, para um hospital, para um clube, para restaurante, um bar, uma lanchonete, cozinha industrial e assim por diante, que é o perfil dos nossos 5.000 clientes aí.
Então a gente escreveu ali trazendo um pouco de luz para isso. Então, como recentemente a gente escreveu um monte de dicas sobre o retorno das pessoas ao trabalho. Então, algumas empresas ainda vão voltar já, estão voltando, mas vão voltar de uma maneira diferente, provavelmente com menos pessoas, o home office vai ser mais forte, o cliente vai ser mais exigente, o empregado vai estar com medo de trabalhar em qualquer local. Então, acho que o nível de exigência e preocupação, seja do proprietário em relação aos clientes ou aos funcionários, vai ficar muito maior. Escrevemos sobre isso lá também. Então, é um blog que tem essas dicas todas aí, é pautado nisso. Tem sempre temas polêmicos, por exemplo, é melhor secar a mão com papel toalha ou melhor secar a mão com secador elétrico? E assim por diante. A gente escreve de tudo lá, sempre essas questões ligadas à limpeza profissional, Malu. Luiz Fernando, muito obrigada pela sua participação. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você confere o quadro Quem Realiza na Saúde. Conheça a Wellness, a maior e mais completa academia do interior paulista e a primeira a aplicar o conceito de bem-estar total para o aluno. Professores altamente capacitados e mais de 200 aparelhos de musculação de última geração. Tudo isso em um espaço de mais de 5.000 metros quadrados em ambiente totalmente climatizado, com estacionamento gratuito e seguro, para oferecer qualidade de vida em sua mais completa forma. Faça parte da comunidade Wellness. Venha nos visitar no novo shopping. Avenida Presidente Kennedy, 1500. Ribeirão Preto, uma das cidades mais importantes do Brasil, tornou-se também referência em medicina e em seu parque hospitalar destaca-se a Beneficência Portuguesa. São mais de 40 especialidades e 25 convênios atendidos. Novos conceitos, novo rumo, é a Nova Benê pensando em você. A Vagalume Rastreamento Veicular oferece a melhor e mais segura plataforma de rastreamento para carros, motos e veículos de grande porte. Profissionais altamente capacitados, disponíveis para atendê-lo e ajudá-lo sempre que necessário. Segurança de dados e monitoramento 24 horas. Deixe a segurança do seu veículo com quem entende. Vagalume Rastreamento. Estamos de volta com Quem Realiza na TV e agora no quadro Quem Realiza na Saúde, Cristiane Mendes, oncologista do Instituto de Oncologia de Ribeirão Preto, tira algumas dúvidas sobre o tratamento oncológico em tempos de coronavírus. É com você, Cristiane! Olá, meu nome é Cristiane, sou médica oncologista do INOP, o Instituto de Oncologia de Ribeirão Preto, uma empresa do Grupo Oncoclínicas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a realidade do paciente oncológico em meio a essa pandemia causada pelo coronavírus. E a primeira pergunta que a gente recebe com bastante frequência é: o paciente oncológico está no grupo de risco? A resposta é sim. Sobretudo aqueles pacientes que estão em tratamento ativo, seja com quimioterapia, imunoterapia ou radioterapia. Esses pacientes têm a sua imunidade diminuída pelo secundário ao tratamento ou pela própria presença da doença. Então, sim, os pacientes oncológicos estão no grupo de risco para desenvolver a doença e ter formas mais graves da doença. Uma pergunta também bastante frequente é em relação à vacina da gripe. Esse ano nós tivemos a antecipação da campanha de vacinação contra a gripe, né? E aí, nosso paciente oncológico, ele pode tomar a vacina contra a gripe? A resposta é sim. É uma vacina segura, é uma vacina eficaz. O que deve ser
levado em conta é o período que vai ser feito essa medicação, essa vacinação. Porque se o paciente estiver em tratamento, por exemplo, com quimioterapia, nós vamos precisar estabelecer uma data segura para ele tomar essa vacina, até para gerar imunidade, gerar memória imunológica relacionada à vacinação. Então, o paciente oncológico, ele precisa tomar a vacina contra a gripe. Lembrando que a vacina, ela protege contra o vírus influenza, né? Então, ela não protege contra o coronavírus, o novo coronavírus. Mas o paciente precisa tomar, precisa ser imunizado, que a gente precisa lembrar. Vírus influenza, o causador da gripe, ele é altamente contagioso. Então, a gente precisa diminuir o risco dos nossos pacientes terem infecções contagiosas como uma gripe causada pela influenza. Essa foi Cristiane Mendes respondendo a algumas das principais dúvidas sobre o tratamento oncológico em meio à pandemia. Fique agora com a rotina de exercícios da Wellness Sport Club para a sua semana. Movimento simultâneo de afastamento de pernas e elevação de braços. Lembrando sempre de manter uma leve flexão dos joelhos. Musculatura principal, peitorais. Com apoio do joelho. Opção. Deitado com o apoio dos pés no chão, joelhos flexionados, fazer a flexão do abdômen, elevando os ombros do chão, sem aproximar o queixo do peito, olhando na diagonal acima. Trabalhando agora as panturrilhas, você vai procurar um degrau na sua casa e vai fazer o movimento do tornozelo de flexão e extensão. Braços à vontade para manter o equilíbrio do corpo. Caso seja necessário, pode apoiar em algum lugar. Sobe e desce. Corpo estendido no chão. Manter os braços fora do chão, fora do apoio e as pernas também, incluindo os joelhos. Para essa movimentação, contrair bem os glúteos, região lombar e toda a parte posterior do corpo, ativando toda a musculatura. Estes foram os exercícios propostos pela Wellness Sport Club para a sua semana. Vamos para o intervalo e na volta você confere a estreia de uma série de entrevistas comandadas pelo presidente do Grupo Mídia, Edmilson Júnior Caparelli. Conheça a Wellness, a maior e mais completa academia do interior paulista e a primeira a aplicar o conceito de bem-estar total para o aluno. Professores altamente capacitados e mais de 200 aparelhos de musculação de última geração. Tudo isso em um espaço de mais de 5.000 metros quadrados em ambiente totalmente climatizado, com estacionamento gratuito e seguro, para oferecer qualidade de vida em sua mais completa forma. Faça parte da comunidade Wellness. Venha nos visitar no novo shopping. Avenida Presidente Kennedy, 1500. Ribeirão Preto, uma das cidades mais importantes do Brasil, tornou-se também referência em medicina. E em seu parque hospitalar destaca-se a Beneficência Portuguesa. São mais de 40 especialidades e 25 convênios atendidos. Novos conceitos, novo rumo. É a Nova Benê pensando em você.
Estamos de volta e quem assume o controle a partir de agora é Edmilson Júnior Caparelli, presidente do Grupo Mídia, a empresa responsável pela plataforma Quem Realiza, entrevistando Pedro Palocci, presidente do Grupo São Lucas, sobre o momento que vivemos. Sobre a série que estreou nas nossas redes sociais na última quinta-feira, e você confere sempre por aqui, ele fala um pouquinho mais a seguir. É com você, Edmilson. Olá, sou Edmilson Júnior Caparelli, presidente do Grupo Mídia, empresa responsável pela plataforma Quem Realiza. Hoje, com muito orgulho, damos início a um projeto que vai levar até você, no conforto da sua casa, uma série de entrevistas ao vivo com especialistas das mais diversas áreas, sempre falando sobre assuntos relevantes e pertinentes ao momento em que estamos vivendo e, é claro, tirando dúvidas da população. Você confere parte dessa entrevista no programa Quem Realiza na TV, que vai ao ar sábado, às 11h30 da manhã, na TV Clube Band, e na íntegra no YouTube e nossas redes sociais. Hoje, abrimos essa série com o presidente do Grupo São Lucas, uma pessoa querida e conhecida em nossa região, o Dr. Pedro Palocci. Tudo bem, Dr. Pedro? É um prazer aqui falar contigo. Prazer é de inaugurar uma série importante dessa, é um prazer e uma honra. Obrigado, doutor. O prazer é todo nosso. Doutor Pedro, faça um balanço geral da situação em que se encontra o sistema de saúde privado em Ribeirão, frente ao coronavírus, e o que está sendo feito e merece destaque. Bom, Edmilson, eu fico muito feliz de estar começando, e esse tema é um tema que a gente discute 24 horas por dia, não só no Brasil, no mundo todo, né? E Ribeirão Preto, eu entendo que tem uma situação bastante privilegiada em relação ao que a gente está vendo no resto do mundo, em grandes cidades aqui no Brasil mesmo, e isso mostra alguma diferença do que pode acontecer em situações de proximidade, né? Entre Ribeirão e São Paulo, nós temos 300 quilômetros de distância e situações completamente diferentes. Ribeirão tem um privilégio, tem um sistema organizado tanto na questão pública e privada e, aparentemente, o nível de isolamento que foi implementado no começo da pandemia, ele foi eficiente e suficiente no nosso ponto de vista, para que o número de casos não tivesse uma grande difusão logo no início, e a gente está conseguindo, às duras custas. A gente entende que o isolamento é um complicador da vida de todas as pessoas, mas a gente entende que o isolamento até o presente momento tem sido eficiente, e eu acredito pessoalmente que esse é o grande diferencial que está fazendo com que a nossa cidade não tenha os impactos mais agressivos e mais graves de uma pandemia que tem se mostrado extremamente agressiva com o mundo todo, né? Doutor Pedro, com a grande experiência que o senhor tem de anos aí como médico e principalmente como gestor, tem alguma coisa que, na tua visão, poderia estar sendo feito de alguma maneira diferente do que estão fazendo? Não só em Ribeirão, mas no Brasil? Que você me fala disso? Eu entendo que o grande defeito do modelo que foi montado no Brasil, eu não sei se teria forma de ser diferente, mas desde o início não privilegiar teste de uma forma eficiente, fazer teste exaustivamente. Por que eu acho que não sei se seria possível? Porque todo mundo, essa não é uma expressão que a gente fala no todo mundo, né? Em todo o mundo, houve uma demanda muito grande por testes. Talvez o Brasil não tenha conseguido, não tenha implementado isso, porque demorou para entender que ia chegar no nosso país. E aí, quando percebeu que chegou de fato, e foi tentar fazer o teste de uma forma mais abrangente, talvez não tivesse acesso à compra e aquisição desses testes. A minha maior dúvida é: por que não começamos antes a fazer teste em toda a população? Do ponto de vista localização dos focos originais da sociedade, porque todo mundo sabe que ele veio importado, é uma doença que é exportada, né? Ela não vai sozinha. Como hoje nós temos uma mobilidade muito grande, a gente viaja muito, as pessoas viajam muito, fazem turismo, fazem negócios,
Então, a forma e a rapidez com que a doença, com que o vírus se locomoveu é astronômica, né? Então, a gente conseguiria identificar os casos da onde eles estavam vindo, aonde eles estavam se propagando inicialmente, e aí a contenção social, o isolamento, ele poderia ser feito mais regionalizado desde o início, como alguns países que fizeram isso conseguiram êxito, né? Então, quando você localiza, por exemplo, uma pessoa que viajou para o exterior e voltou positivo, ou testou positivo em algum momento depois que voltou, você isola aquele núcleo familiar, aquela região e as pessoas que ele teve contato, então você consegue identificar melhor o movimento do vírus ao longo do tempo. Então, essa grande diferença entre se testar em larga escala ou fazer teste apenas em condições especiais, como a gente está fazendo agora, né? Com relação, doutor, à gestão de recursos, na tua visão, como os hospitais estão lidando com as novas necessidades que vão surgindo conforme avança essa pandemia? Olha, o grande teste, se havia uma dúvida de eficiência do SUS, esse foi o maior teste que o SUS em toda a sua história com certeza foi submetido. E ele se mostrou um sistema bastante eficiente. A gente vê que países como a Inglaterra, que tem um sistema de saúde público espetacular, que é um exemplo, né? O sistema é um sistema público, ele teve dificuldades imensas, ele se mostrou positivo, ele se mostrou eficaz, mas ele teve muito menos eficiência do que o SUS teve aqui no Brasil. Tirando regiões específicas como a Amazônia, que tem uma questão de locomoção, de barcos, de acesso, o sistema é mais precário. As grandes cidades, o SUS até hoje está sustentando um sistema de saúde com picos importantíssimos e se mostrando uma grande ferramenta que o Brasil conseguiu hoje. O único sistema de saúde público em países acima de 200 milhões de habitantes é o SUS, não existe outro no mundo, não existe paralelo no mundo. Ele tem problema de gestão, ele tem problema de financiamento, mas ele mostrou uma estrutura nacional extremamente eficiente. Em poucos lugares ele colapsou. E nesses poucos lugares, são lugares que a gente já sabe que as condições socioeconômicas são mais difíceis. Na grande maioria das cidades e dos estados, o SUS deu a sustentação para que o colapso não fosse total, como tem sido em outros países de primeiro mundo. O sistema privado, a gente já sabe que ele tem muitas eficiências que foram testadas e foram positivas, né? Então, no meu ponto de vista, o SUS foi a grande resposta e a grande vantagem disso. Obrigado, doutor, mais uma vez, por tudo. Bom, essa foi a nossa estreia da série de entrevistas da plataforma Quem Realiza. Estamos honrados de receber nessa estreia o doutor Pedro Palocci. Muito obrigado a todos. Quer acompanhar o restante dessa entrevista? Então corre para as nossas redes sociais, onde você encontra ela na íntegra. Ou acesse www.quemrealiza.com. Na aba Lives, você encontra tudo referente a este projeto que lançamos hoje por aqui. Eu fico por aqui. E você fica agora com o Jornal da Clube. Até o sábado que vem. Este programa é oferecido pela Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto, Nova Benê, pensando em você. E o Wellness Sports Club, a primeira academia do interior de São Paulo a aplicar o conceito de bem-estar completo. A plataforma Quem Realiza é a única da região de Ribeirão Preto a marcar presença em todos os meios de comunicação. Estamos online e contamos ainda com uma revista impressa e mensal. Acreditamos que não existem fronteiras para aqueles que dedicam seus dias a realizar o impensável. Em 2020, vamos contar as histórias dos realizadores que sonham, criam e inovam. E levaremos Quem Realiza até você.